Meu povo, o filme Amor à Primeira Vista. Domingo passado eu falei que ia falar sobre esse filme. É um filminho assim, parece besta. E tem quem acha besta. Mas eu quando assisti esse filme, a Aninha assistiu, aí disse assim, a gente precisa assistir esse filme. Aí a gente estava na viagem, agora de férias, e aí no hotel a gente foi assistir o filme. E aí quando eu terminei de assistir o filme, eu disse, eu tenho que pregar sobre esse filme. Eu tenho que trazer esse assunto, eu tenho que conversar sobre isso. Tenho que trazer essa mensagem para a gente refletir. Amor à Primeira Vista, lá no Netflix. Alguém assistiu? Quem assistiu o filme? Levanta a mão. Meu povo, na série de Colossenses, eu pedi para vocês lerem 4 capítulos da Bíblia. Ninguém leu. Mas o filme eu estou vendo que funciona. Percebeu, Cláudio? Cara, eu estou mais tranquilo agora, sabe por quê? Porque assim, como eu vou falar algumas coisas do filme, vai ter fofoca, né? Fofoca é o spoiler, vai ter spoiler, né? Com moderação, eu não vou entregar tudo, assim, e você assiste depois. Também se não assistiu, vacilou, né? Era para ter assistido. E como a maioria assistiu, então a gente vai seguir mesmo, eu vou contar algumas coisas do filme, tá? E aí o filme, para quem assistiu, que bom que muita gente assistiu, que facilita muito meu serviço, ao mesmo tempo tem um pessoal que não assistiu, e eu tenho que deixar claro também, é uma história de um cara britânico que está nos Estados Unidos indo para a Inglaterra para ir para um evento, e uma americana que está indo para a Inglaterra para o casamento do pai dela, tá? É a Hadley, eu acho que é assim que fala o nome dela, deve ser daquela sandália, e o Oliver, né? E os dois se encontram no avião e começa no pátio ali do aeroporto e começa uma história entre eles. Mas quando eu assisti, aí eu não vou falar de romance, porque eu não vim hoje falar sobre casal. Amor à primeira vista, um casalzinho lindo se conhecendo, mas não é sobre casal que a gente vai conversar hoje. É sobre família, não é uma coisa, a palavra de hoje não é romântica, não é mesmo. Vocês vão ver que não é. Mas eles, quando vai apresentando, e o filme vai ter uma narradora que vai entrando, né? E tem hora que apresenta um e apresenta o outro. E tem uma coisa aqui de informação que eles passam, depois de dizer a altura, que um esquece o celular, que um está sempre descarregando o celular e o outro está sempre com o celular carregado, né? Ela é muito espontânea, ele muito estatístico, né? Então assim, um jeito diferente, eles se encontram. Mas uma das coisas que eles destacam e me chamou muito a atenção são as 3 coisas que cada um deles tinha medo. Por isso que eu mandei a mensagem hoje perguntando quais são as 3 coisas que você mais tem medo. E aí, o Oliver ele tem medo de germes. Tem a imagenzinha dele limpando as mãos aí, quem assistiu o filme vai entender. Ele tem medo do escuro. Né? E aí ele está sempre com a lanterna no escuro, nas brincadeiras dele de criança. Mas ele tem medo também, ele adquiriu um medo de surpresas. Ele tem medo de surpresas. Isso teve a ver com algo que ele viveu na família dele. É como se alguns medos que nós temos muito fortes, ele tem a ver com a nossa vivência familiar. No meio de uma brincadeira, e os pais dele mexiam com teatro, a mãe sente um andor, e é a próxima imagem que a gente tem aí, já ele no hospital, com a brincadeira interrompida, ele no hospital, com o diagnóstico da mãe com câncer. Ele pequenininho. E ele passa a não gostar de surpresas. E a ter medo de surpresas. E a não gostar de jeito nenhum de surpresas. Ele estava brincando, a mãe sente uma dor, vai para o hospital, câncer. Ele passou a não gostar e a ter medo de surpresas. Todo mundo que queria fazer surpresa com ele, ele talvez se transformou num cara muito estatístico em tudo, porque ele queria prever tudo. Ele não queria ser surpreendido com nada. Tem a ver com a história familiar dele. Quando a gente vai para Hadley, ela tem medo de maionese. A primeira imagem que tem é de uma maionese tipo na boca assim. Ela tem medo de espaços pequenos. E ela tem medo de dentistas. Olha os dentistas aqui da igreja aqui. A gente tem duas profissões que tem muito aqui na igreja. É dentista e psicólogo, é impressionante. Então dá certo, ó, porque ter os dentistas é motivo de medo de muita gente. E aí os psicólogos podem ajudar. Ela tinha medo de dentista. Só que ela passa por uma experiência familiar
em que ela adquire um novo medo, e esse medo, ela passa a superar todos os outros medos dela. E a imagem que a gente tem a seguir é dela recebendo a notícia de que o pai ia para a Inglaterra e ela não ia com a mãe dela. E depois vem o divórcio. E ela passa a ter medo de divórcio, mais medo de divórcio do que de qualquer outra coisa. Quem fez o seminário Base Familiar, tem uma frase que nós usamos lá, que diz que a família é o lugar mais poderoso que nós habitamos. Porque é um lugar que tem um poder incrível e terrível de marcar positivamente e negativamente a nossa história. Muitos dos nossos medos, e alguns desses medos, e talvez alguns medos mais fortes que nós temos, tem a ver com alguma experiência familiar que nós vivemos. José do Egito passou por aquela trama toda com a família dele. Vocês conhecem a história, não vou ter tempo aqui de aprofundar José do Egito. Mas ele passou por aquela história de ser vendido pelos irmãos, depois ia ser morto, depois ele é vendido como escravo, ele vai para o Egito, ele sofre tudo que ele sofre lá. E José passa a vida dele toda com esse acontecimento, mexendo com a vida dele. Isso era tão forte que quando ele teve os seus filhos, ele colocou um nome nos filhos que tinha a ver com toda a história que ele tinha passado. E aí ele dá o nome do filho de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E aí, assim, a crítica que eu faço, ou o questionamento que eu faço, José está dizendo aqui: Manassés, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Mas, quando o pai dele se aproxima com os irmãos, ele chora desesperadamente. Aquele sofrimento parece que não estava totalmente resolvido. Às vezes a gente acha que a gente esqueceu uma dor e que ela não está influenciando a gente, mas ela está ali como pano de fundo, ainda marcando muito a nossa história. O fato dele ter colocado o nome do filho de Manassés, eu não sei se era porque ele realmente tinha esquecido, ou ele colocou com a intenção de que aquele nome funcionasse até como uma coisa profética na vida dele. Porque quando os filhos se aproximam, os pais, os irmãos dele se aproximam, o sofrimento emocional dele ali é absurdo. Às vezes não tem isso. A gente acha que está tudo bem, que já resolveu algumas questões. Só que não. Ou mesmo que tenha resolvido, não significa que elas não tenham ainda algum tipo de influência na nossa vida e na nossa história. Tem gente aqui que tem medo de violência, porque sofreu violência. Tem gente que tem medo de bebida, porque sofreu com bebida dentro da sua casa. Tem gente que tem medo de passar fome, ou de faltar o que comer, porque passou por muita necessidade dentro da sua própria casa. Tem gente que tem medo o tempo todo de não ser amado pelos outros, porque não foi completamente amado, ou se foi, não foi como gostaria, ou na intensidade que queria, na forma que queria. Tem gente aqui que tem dificuldade com um bocado de coisa, que tem a ver com muita coisa que nós vivemos. Então a nossa casa, ele é um lugar muito poderoso, e marca muito a nossa história, marca muito, de forma muito poderosa a nossa história. A gente tem a oportunidade, o privilégio de conversar com pessoas, e é impressionante como a gente sempre, algumas incapacidades, algumas dificuldades, algumas limitações, elas estão quase sempre associadas a algumas questões familiares, vividas ou não vividas. E não é uma questão de colocar a culpa em pai e mãe, de colocar a culpa, sabe, em quem quer que seja, é porque essas relações são assim mesmo. Relação com gente da casa, relação que a gente espera muito, porque é uma relação que está implícito receber algumas coisas, e quando nós não recebemos, isso faz falta de uma forma, é o nosso mundo significativo.
É as pessoas que nós esperamos de fato receber muita coisa, e quando nós não recebemos, alguém falar com grosseria com você, talvez não faça tanta diferença, mas dependendo de quem for, vai marcar. E é normal marcar. Uns de uma forma, outros de outra. Algumas pessoas que se marcam de uma forma muito profunda, outras pessoas que parece que não foram atingidas. Parecem que não foram atingidas. E o que nos resta, meu povo? Porque se a nossa casa, de fato, é um lugar, e José estava aqui diante do seu pai, chegando com seu irmão que ele mais amava, com seus irmãos que tinham vendido ele como escravo, que estavam José no buraco e os irmãos aqui em cima. A gente faz o quê? A gente mata ou a gente vende? É como se você tivesse pego uma conversa de WhatsApp da sua família falando sobre você, que você não processa mais aquilo nunca mais na tua vida. Está José no buraco, os irmãos aqui do lado de fora, a gente mata ou a gente vende? Não, vamos matar. Não, não faça isso não. Vamos vender. O que a gente faz diante dessas histórias, dessas questões que tocam a vida de todos nós? Só tem um caminho, meu povo. É o caminho do perdão. E o perdão não é opcional. Sabe quando você vai preenchendo o cadastro e tem umas coisas assim que tem um asterisco para dizer que é obrigatório? E tem que ter... Aquilo não é opcional, você precisa preencher. Perdoar as pessoas da tua casa que te machucaram, que te feriram, não é algo que você possa escolher se você faz ou se você não faz, é algo que você vai precisar enfrentar. Não é opcional. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. A Hadley, ela tem uma história, ela tem um conflito com o pai. Ela está indo para o casamento do pai. A próxima imagem mostra ela tendo uma conversa com o pai já amigável. Mas essa imagem aí, né, que está aí do perdoar não é opcional. Mas ela tinha uma crise porque o pai foi embora. E ela não entendeu por que ela não ia junto com ele para Londres. Ela não entende isso. Ela ficou frustrada porque ela queria estudar fora. Ela se sentiu abandonada na separação. Sabe aquela história de que o casal vai se separando e não conversa direito com os filhos? Não explica direito o que está acontecendo? Vai enrolando? Existia um sentimento dela ser enganada. Então ela estava travada com o pai. Aí ela encontra o Oliver e ela tem uma conversa com o Oliver. O Oliver é o cara das estatísticas, né? E o Oliver chega para ela e diz assim, um pouco tempo de conhecimento, ele disse, olha, estatisticamente, as pessoas, a grande maioria das pessoas, acabam perdoando os seus pais. Então se você vai perdoar, perdoe logo. O cara bem matemático, né? Porque a gente sabe que não é assim. Mas também o que ele está falando não está errado. Ele diz, a grande maioria das pessoas acabam perdoando os pais, nem que seja no final da vida, no leito do hospital. Ou de frente para um caixão. Acabam perdoando, a grande maioria. Então perdoe logo. Isso ele dizendo para ela. E ela tem um momento com o pai aqui, onde ela consegue mudar o olhar dela em relação ao pai. Onde ela consegue enxergar que aquele pai não estava vivendo. Ela consegue compreender aquela separação, ela consegue ver o lado dele. Ela consegue ver a pessoa que estava se relacionando com o pai dela agora e como que ele estava feliz. Ela começa a entender que ele tinha, na perspectiva dela, o direito. Sabe, que ele não aguentou continuar naquela relação. Eu não estou justificando a decisão dele, mas eu estou falando que ela conseguiu enxergar a realidade dele, ela conseguiu enxergar a decisão dele. E a limitação dele com aquilo. E naquela hora ela se cura. Eles se abraçam. Ela está perdida. Tem a cena que ela está perdida, sem celular, sem nada, né? Sem sapato, sem nada. E ela arranja um telefone e liga para o pai e diz, pai, eu estou perdida.
É como se ela estivesse vivendo uma experiência da infância. Uma filha perdida ligando para o pai ir salvar ela. Onde é que você está? Ela disse, eu estou na rua tal, estou indo para aí. E também o cara ajudou, né? Porque ele largou, foi lá, pegou a mulher, era na festa do casamento, pegou a mulher e foi. Porque às vezes as pessoas que a gente tem que perdoar não ajudam, né? A gente tem dificuldade de perdoar algumas pessoas porque elas também não ajudam, elas continuam pisando na gente, continuam machucando a gente, torna esse nosso desafio muito mais complicado. Ele, na hora que ela falou assim, eu estou indo aí pegar você. Aí ele foi, sentou com ela, conversou com ela. Pensa num cara legal, quase que eu dou um pause só para dar um abraço nele. Dá uma pausa assim, vem cá rapaz, deixa eu te dar um abraço. Cara, que legal. E ela muda, e depois ela fica lá de boa e ela segue a vida dela. Quando a gente olha para o Evangelho, pessoal, a gente pode também dizer que o perdão não é algo opcional. Pedro chega para Jesus e diz, Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar? Mateus 18, 21 e 22. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. E Jesus respondeu, digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Que é um símbolo da perfeição. 7 é um símbolo da perfeição. 70 é 70 vezes 7. É você perdoar, sabe, o quanto for preciso. E depois desses versículos 21 e 22, que eu não vou ler aqui com vocês, mas se vocês puderem ler em casa, leiam depois. Pega lá Mateus 18, lê ele todo. Jesus conta uma parábola de um cara que devia um dinheiro a um rei e não tinha como pagar. O rei chamou e disse, você tem que me pagar. Cadê o dinheiro? Você não vai me pagar não? Aí o cara disse, mas eu não tenho como te pagar. Pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim. Aí o rei vai, viu que ele não tinha como pagar e perdoou a dívida dele. Quem é esse rei? Quem é esse rei na parábola? É Deus. Quem é esse que não tem como pagar? Somos nós. Só que o que a parábola conta depois? De que essa pessoa que foi perdoada da dívida do rei encontrou o seu igual, encontrou o seu companheiro, encontrou a pessoa que também devia algo para ele. E ele chegou e disse, você vai precisar me pagar. E o cara falou a mesma coisa, eu não tenho como te pagar, tem misericórdia de mim. E esse cara que tinha sido perdoado pelo rei, age com mão de ferro em relação ao seu comparsa, ao seu igual, e arranca tudo dele e destrói a vida dele. A parábola termina dizendo que quando o rei soube, mandou chamar esse servo e colocou ele na prisão. Jesus está colocando para a gente de uma forma muito clara o quanto é incoerente sermos perdoados e não perdoarmos. Pessoal, não estou dizendo que isso é fácil. Há quem diga que o perdão é uma decisão. Eu não acho que é uma decisão simples. Para mim o perdão é um milagre. E para mim a capacidade de perdoar, ela tem a ver com a consciência que você tem do quanto você é pecador e o quanto você foi perdoado. Quanto mais religioso você for, mais dificuldade você vai ter de perdoar. Porque você acha que você recebe alguma coisa de Deus porque você é bom. Mas se você entende o quanto você é pecador e miserável e o quanto o perdão de Deus é dádiva dele derramada na sua vida, essa consciência, eu não vou dizer que resolve o problema, mas ela ajuda a gente a ter um olhar de perdão para quem faz as coisas com a gente. Então perdoe. Perdoe. Filhos, perdoem seus pais. Eles não são perfeitos. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. O que você vai ser quando você crescer? Isso não está na Bíblia, foi a Renato Russo. O que você vai ser quando você crescer? Eu tenho plena consciência que os meus filhos vão precisar fazer esse exercício de perdão. E você, quando for pai e mãe, vai falhar com seus filhos, eles vão precisar lhe perdoar. Então vamos perdoar. E como disse o sábio Oliver, se no final de tudo a gente acaba perdoando, perdoa logo. Perdoa logo.
e colhe o fruto desse perdão. A última coisa, pessoal, sobre o filme é que a morte é certa. Está aí um negócio certo, meu povo, é que a gente vai morrer e que as pessoas que nós amamos morrem. Algumas antes da gente, outras depois da gente, e nós não temos controle nenhum sobre isso. Eclesiastes 7:2 diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em que há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos, que somos nós, devemos levar isso a sério. Há muita sabedoria na casa do luto. Porque na casa do luto, o que de fato tem valor, fica. O que não tem valor, se dissolve. Diante da realidade dura da morte, só fica o que de fato tem valor. Eu tenho uma teoria de que a gente vive numa sociedade com tanto excesso de positividade que a gente evita enterro. É muito fácil você pegar hoje um jovem de 18, 20 anos que nunca foi para o enterro. Às vezes o primeiro enterro que ele vai é da sua família. Antigamente, as crianças e os adolescentes estavam presentes nas reuniões fúnebres. Hoje a gente preserva eles desses momentos como se fosse uma preservação. A realidade da morte, ela é uma realidade que nós precisamos ter ela perto de nós. Ela nos ajuda a entendermos o quanto nós somos finitos e limitados e o quanto muita coisa que a gente se apega não tem valor nenhum. E às vezes é quando a gente chega numa realidade dessa que a gente sente isso. No filme, a gente tem uma cerimônia fúnebre, né? Eu coloquei enterro, mas não é enterro, é uma cerimônia fúnebre de corpo e vida presente. Quando eu assisti o filme, que eu achei que ele estava indo para o enterro da mãe, que 14 anos... Aí vai o spoiler. Eu pensei que ele estava indo para o enterro da mãe, que depois de 14 anos, o câncer tinha voltado e ela agora tinha morrido. Mas não, ela estava nos seus últimos dias e resolveu fazer uma cerimônia fúnebre com corpo e vida presente. Ela viva, com os dias contados, fazendo sua cerimônia fúnebre. A família reunida, os amigos reunidos e todos fazendo apresentações teatrais, porque eles eram do teatro. Eu olhei para aquilo e disse, eu não estou sugerindo a gente fazer isso. Nem quero dar essa ideia e não conte comigo para isso não. Tem muita gente que a gente enterra que já está morto e for para enterrar os vivos aí que vai ficar complicado, não tem mais o que fazer. Eu não vou ter mais o que fazer, né? Não vou poder fazer mais nada. Mas nós precisamos encontrar uma forma de celebrar a vida em vida. E foi essa a lição que eu tirei. Nós precisamos oferecer flores em vida. Jesus lá em João 13, antes de lavar os pés dos discípulos, ele disse que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o seu Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós não sabemos qual será o fim das relações familiares que nós temos, mas precisamos assumir o compromisso de amar estes até o fim e de deixar esse amor explícito. Sabe aquela coisa maravilhosa que você vai falar no enterro de uma pessoa amada sua? Fale hoje. Fale hoje. Diga hoje. Sabe aquela homenagem que você tem para fazer? Que vai fazer? Faça em vida. Ofereça flores em vida.
O Oliver teve muita dificuldade de aceitar isso, porque para ele não fazia o menor sentido, era coisa da mãe, né, que é do teatro, né, o pai do teatro, né, e ele todo certinho, para ele naquilo ali era um absurdo. No final ele acaba entrando na onda com muita dificuldade e comunica para a mãe coisas que ele nunca tinha comunicado. E vai comunicar quando? Iria comunicar quando? Depois que ela morresse. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Isso também não está na Bíblia. Mas é bíblico. Porque a Bíblia diz que a vida é como uma fumaça que se levanta e de repente ela já não está mais lá. É como uma neblina. E tem uma hora que ela desaparece. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Então, se tem algo que precisa ser dito, se tem um perdão que precisa ser liberado, o dia de fazer isso é hoje. É agora. É agora. Na época da Covid, da pandemia, eu perdi um tio muito especial. Meu tio José Maria Trévia. O pai do Márcio e do Marcelo, da Renata, algumas pessoas aqui conhecem. E no dia dos pais, que antecedeu a morte dele, ou foi no aniversário dele, eles tiveram um momento como família lindo, em que eles tiveram a oportunidade de dizer coisas para o pai, de honrar o pai, de agradecer ao pai, por muita coisa. E quando nós estávamos digerindo essa partida, tanto a conversa do Márcio, do Marcelo, da Renata, é de que eles tinham dito, e de que aquele momento, eu acho que talvez motivado por essa questão da pandemia, das pessoas partindo, eles verbalizaram para o pai todo o sentimento de gratidão. E assim, foi muito difícil perdê-lo. Mas como foi bom o Márcio, o Marcelo e a Renata chegaram no enterro do pai sem nada não dito. Tudo tinha sido dito. Não tirou a dor, mas traz um consolo e um conforto. Do que o desespero de dizer, eu queria ter dito, eu queria ter falado, eu queria ter amado, eu queria ter abraçado, eu queria ter ajudado, eu queria ter dito, eu queria ter perdoado. Hoje é tempo de nós oferecermos às pessoas da nossa casa flores em vida. Pastor, mas se a pessoa da minha casa vai morrer só daqui a 50 anos, eu vou passar 50 anos oferecendo flores em vida, ou coisa boa que vai ser a tua relação. Já imaginou como essa relação vai ser boa? Como ela vai ser saudável? Como ela vai ser alimentada de afeto, de reconhecimento, de gratidão, de graça? Então, se você ainda vai viver mais 50 anos com essa pessoa, que sejam 50 anos de flores em vida, para que no dia que este momento chegar, você não tenha coisas não ditas, e tenha falado, e tenha reconhecido, e tenha honrado, e tenha amado, e tenha dado flores em vida. Amém, meu povo?